Boa tarde, pessoal. Daremos início agora à reunião de número 118, ordinária da Conitec, do Comitê de PCDT. Hoje, dia 4 de maio de 2023. O primeiro item da pauta é a assinatura da ata da reunião de número 116. A pauta ela foi encaminhada no dia 3 de abril. Nós recebemos contribuições até o dia 10, tivemos contribuições da SAIS, e depois enviamos novamente a pauta para vocês e não tivemos mais nenhuma manifestação. Pergunto, então, se está aprovada a ata. Ok. Ok, obrigada. Do Comitê de PCDT, nós não tivemos reunião na ordinária de número 117 e seguimos agora, então, na número 118. Então, o primeiro item da pauta é a apresentação do retorno de consulta pública do protocolo clínico e diretriz terapêutica de distonia e espasmo hemifacial. Quem fará a apresentação será a Daniele Kawakami, do NAT da Unifesp. Isso, boa tarde a todos. Me escutam, né? Sim, tudo certo. Eu sou a Daniele Kawakami, do NAT Unifesp Diadema, grupo elaborador, e eu vou apresentar agora o retorno da consulta pública do PCDT de distonias e espasmo hemifacial. Vocês passam por aí? Os autores declaram não possuir conflito de interesses com a matéria. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer todas as contribuições. Essa consulta pública foi a de número 3 de 2023, na qual foram recebidas 11 contribuições no total. A maioria dessas contribuições foram de pessoas físicas e da região sul do país. Dentre esses contribuintes de pessoas físicas, a maioria se declarou como branca, do sexo feminino e paciente, e 50% desses contribuintes tinham faixa etária entre 40 e 59 anos de idade. Com relação à avaliação geral das contribuições, 10 contribuintes avaliaram a proposta deste PCDT como muito boa e um contribuinte avaliou ela como boa. Como eu disse anteriormente, em relação ao tipo de contribuição, a maioria dos contribuintes foram pacientes, mas também tivemos a participação de familiar, amigo ou cuidador, profissional de saúde e empresa fabricante da tecnologia. Inclusive, essa empresa fabricante da tecnologia, ela parabenizou a Conitec e a Coordenação Geral de Gestão de PCDTs pela demanda de atualização deste PCDT em questão. Pode passar, por favor. Com relação à análise das contribuições, a gente recebeu contribuições que falavam sobre o tratamento farmacológico com a toxina botulínica do tipo A, a TBA, principalmente reforçando o conceito de não intercambiabilidade entre essas toxinas botulínicas. A questão das unidades serem exclusivas para cada toxina botulínica e a questão da indicação em bula. Como resposta, o texto desse protocolo ele já ressaltava as diferenças e as particularidades no uso dessa tecnologia, esclarece que as unidades de uma preparação, elas não são intercambiáveis, ou seja, as unidades são exclusivas daquele próprio produto, e ainda a gente destaca que no Brasil, os diferentes subtipos da TBA, elas são registradas apenas como toxinas botulínicas. E no registro desses produtos no país, a bula considera a não intercambiabilidade entre essas toxinas. E que as eventuais diferenças entre as indicações que são preconizadas em bula pelos diferentes fabricantes, elas fogem ao escopo deste protocolo e devem ser observadas durante o processo de aquisição do produto. Também recebemos contribuições sobre outros aspectos, como, por exemplo, políticas públicas, comentários falando sobre a criação de políticas para disponibilização de recursos e suporte. A gente agradece a contribuição, mas esclarece que a elaboração de políticas sociais, ela foge ao escopo deste protocolo, assim como a questão... Pode passar, por favor. Assim como a questão de pesquisas, que comentários ressaltando a importância de mais pesquisas sobre as distonias, a gente também agradece a contribuição, mas o desenvolvimento de pesquisas científicas, ela foge ao escopo deste protocolo. E também recebemos contribuições que mencionavam a questão da aplicação da TBA, comentários sobre a dificuldade em se conseguir uma autorização para a aplicação do produto, ou que a aplicação era realizada por médicos particulares.
A gente também agradece a contribuição, mas esclarece que a organização de serviços e a assistência suplementar, ela foge ao escopo deste protocolo. Apresentado tudo isso, não foram realizadas alterações no documento. Obrigada. Muito obrigada, Daniele. Eu queria perguntar se alguém tem algum comentário para fazer sobre esse PCDT, sobre as alterações que já tinham sido feitas, ou algum ponto específico do retorno de consulta pública. Ok. Então, Daniele, resumindo, nós tivemos assim contribuições relacionadas à questão da intercambiabilidade do produto, né, que foi até colocado que isso já vem especificado em bula, então que essa intercambiabilidade ela não é possível de ser colocada, né, no PCDT, justamente porque a própria Anvisa, no registro do produto, ela deixa claro em bula que os produtos, as toxinas botulínicas, elas são diferentes, né, então elas têm potencialidades diferentes, então não é possível fazer trazer uma equiparação no protocolo, né, na nossa diretriz. Nós tivemos também contribuições relacionadas a outras questões de paciente, né, sobre pesquisa, mais uma questão de organização de serviço, né, de aplicação, e é isso. Então, assim, oi? E elogios. Então, eu pergunto se poderíamos recomendar, então, a publicação, né, de forma favorável, a publicação do PCDT de distonia, espasmo hemifacial. Pergunto se alguém tem conflito de interesse com a matéria. Não. Então, pode colocar, por favor, o registro? Então, na atualização do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de distonias e espasmo hemifacial, a Conitec, os membros presentes deliberaram representantes da Sectix, Cegetes, ANS, CONAS, CONASEMS, CFM, AMB e NATS. Já cumprimento a todos aqui também. Muito obrigada. Nós passaremos agora para o próximo item. Próximo item é o retorno de consulta pública da atualização do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de asma. Quem fará essa apresentação é a nossa técnica do DEGITS, a Rosângela. Ok, boa tarde. Então, eu vou apresentar o retorno da consulta pública, número 4 de 2023, acerca do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da asma. Eu declaro não possuir conflito de interesse com o tema. E aqui, para relembrar, então, a origem da demanda dessa atualização do PCDT de asma foi a incorporação da nova apresentação do omalizumab, 150 mg por ml, solução injetável. E que no PCDT vigente, para contextualizar, né, relembrando, que foi publicado em 2021, a gente fez uma avaliação geral do documento, então tivemos várias tecnologias que foram avaliadas e foram incorporadas o omalizumab, à época, o mepolizumab, e não foram incorporados o formoterol mais budesonide spray, tiotrópio e o benralizumab. Então, a apreciação inicial dessa atualização foi apresentada na Conitec na 16ª reunião, em março, e a consulta pública ela ficou disponível entre os dias 3 de abril a 24 de abril. Então, nós recebemos 32 contribuições, sendo que mais de 80% delas destacaram que a proposta ela foi considerada boa ou muito boa, 16% consideraram regular e 3% muito ruim. As principais contribuições, elas foram acerca de adequações conceituais e complemento ao texto do protocolo, sobre o tratamento
sobre a inclusão de novas tecnologias e também ampliação de uso de tecnologias e monitoramento. Então, dessas 32 contribuições, a maioria foram de pessoas físicas, especialmente por profissionais de saúde, sendo que a maioria dos participantes foram do sexo masculino, cor branca, de 40 a 59 anos de idade e proveniente da região sul do país. Nós tivemos também contribuições de pessoas jurídicas, sociedades médicas, Conselho Regional de Farmácia, associações, Fórum Intersetorial para o Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, empresa fabricante da tecnologia e outras empresas. Então, aqui vou apresentar um resumo, né, das contribuições. Acerca da introdução, então nós recebemos uma proposta de complemento de texto que explica sobre os endótipos e fenótipos da asma. Então a contribuição ela ressalta que da necessidade, né, uma vez que no protocolo a parte da terapêutica por gravidade recomenda fenotipar os pacientes na asma na etapa 5 de tratamento e que isso não estava tão claro no texto. E, então nós, com proposta de resposta, sugerimos acatar, né, essa contribuição. Acerca de adequações conceituais para o protocolo. Então, uma contribuição que destaca que a asma grave e eosinofílica alérgica tem início frequentemente na infância ou adolescência, porque o texto vigente ele não colocava a palavra frequentemente, e aí destaca em relação aos parâmetros adotados para a classificação da asma. E também sobre os critérios para a identificação da asma eosinofílica. Então, a sugestão acatar o texto e adequar no protocolo. Acerca do monitoramento, então solicitações pedindo para acrescentar a necessidade de observar o paciente por 2 horas nas 3 primeiras aplicações do omalizumab. E a justificativa dessa contribuição é que se deve ao fato de que a maioria das reações anafiláticas ao omalizumab elas ocorrem nas 3 primeiras doses e nas 2 primeiras horas após a aplicação, conforme bula do medicamento. Então, a sugestão foi acatada para acrescentar ao texto do monitoramento. Sobre controle de tratamento. Então, que os critérios para suspensão de biológicos, eles são similares tanto para o omalizumab quanto ao mepolizumab, pedindo para corrigir o texto, e nós fizemos essa adequação. E também solicitando a implantação de centros de referência em asma grave em todo o país, pois é fundamental o uso racional e criterioso de medicamentos de alto custo. E como proposta de resposta, nós colocamos aqui, agradecemos, e que a sugestão foge ao escopo do protocolo. Acerca da inclusão de novas tecnologias, então agora falando do tratamento. Então, foram solicitadas solicitações acerca de inclusão do tezepelumab, inclusão do dupilumab, inclusão do reslizumab, inclusão do xinofato de salmeterol mais propionato de fluticasona e de terapia tripla, fixa, formoterol, glicopirrônio e blecometazona. Então, estes medicamentos, ou eles não estavam, ainda não tinha registro válido no país à época da atualização anterior do protocolo, ou outros deles, eles não foram considerados como prioridade à época do escopo desse PCDT. Então, portanto, eles não foram avaliados. Então, como proposta de resposta, nós colocamos que a Conitec, até o momento, ela não recebeu solicitação para avaliação desses medicamentos para o tratamento de pacientes com asma. Na sequência, também inclusão de tecnologias, então, pedindo a inclusão do benralizumab e também a inclusão do budesonida mais formoterol, blecometazona em dispositivo splay. Então, como eu mostrei lá no início da apresentação, esses 2 medicamentos eles foram avaliados na atualização passada e não foram recomendados pela Conitec. Então, tem aqui o protocolo que foi considerado à época da avaliação dessas tecnologias. Também foi solicitado a inclusão do brometo de tiotropo. E uma das colocações falando que, baseado nas diretrizes de tratamento de asma, né, que o brometo de tiotropo ele pode ser utilizado como forma de postergar ou até mesmo eliminar o uso de medicamentos biológicos, resultando em menor número de pacientes em tratamento de uso de biológicos e, por conseguinte, provendo redução de impacto orçamentário. Então, o brometo de tiotropo ele também foi avaliado
na atualização anterior do protocolo e obteve recomendação de não incorporação ao SUS pela Conitec. Também nós tivemos solicitações acerca do tratamento pedindo ampliação do uso de tecnologias, que foi a solicitação para ampliar a faixa etária de uso do mepolizumab para maiores de 6 anos. O mepolizumab, à época da atualização completa do PCDT de asma, ele tinha registro vigente na Anvisa para pacientes adultos. E dessa forma ele foi avaliado pela Conitec. E nesse momento, né, então, o medicamento ele já tem registro válido para maiores de 6 anos. Então, nesse momento, né, o que eu coloquei aqui, não tinha registro válido no momento da atualização, mas que até o momento, então, após isso, nós não recebemos, né, a Conitec não recebeu solicitação para ampliação do uso do medicamento para a população pediátrica. Também nós tivemos solicitações para a inclusão de tecnologias acerca do omalizumab 75 miligramas. Aqui eu destaquei algumas contribuições das sociedades e também da empresa informando sobre isso. E eu vou ler. Então, com a inserção isolada do omalizumab de 150 miligramas solução injetável e seringa preenchida no PCDT, os pacientes que dependem de doses múltiplas de 75 miligramas não serão contemplados quando a apresentação do frasco ampola for descontinuada. Então, uma vez que as doses múltiplas de 75 miligramas não serão contempladas, e a apresentação da solução injetável e seringa preenchida, ela não é passível de fracionamento. Então, portanto, a seringa preenchida na dose de 75 miligramas por ml é necessária para que todos os pacientes sejam assistidos e para que não haja desperdício do medicamento. Essa foi a contribuição da Sociedade Brasileira de... fugiu o nome. E também nós tivemos outra sugestão, que nós tivemos várias, mas eu destaquei aqui algumas, falando que fazemos um ponto complementar em relação à posologia do medicamento incorporado, que leva em conta o nível sérico de IgE basal e peso do paciente, no início do tratamento, que leva a aplicação de 75 até 600 miligramas em cada administração. Apesar de um número pequeno de pacientes, principalmente crianças, podem necessitar da dose de 75 miligramas isolado, de acordo com a tabela posológica. Temos doses de outras somas que também necessitariam da apresentação de 75 miligramas, na qual a apresentação não pode ser fracionada da seringa de 150 miligramas e também geraria desperdício na tentativa de uso. Por isso, recomendamos a inclusão de outra apresentação, a Fundação PROAR. A empresa fabricante da tecnologia também se manifestou, informando que ressaltamos a importância da inserção no PCDT de asma da forma farmacêutica, solução injetável e seringa preenchida, na dose de 75 miligramas, a fim de que os pacientes elegíveis sejam contemplados no PCDT. Entendemos que essa solicitação é pertinente e não fere os princípios legais de funcionamento da Conitec, uma vez que a tecnologia omalizumab já está incorporada no SUS, tendo sua eficácia e segurança reconhecidos pela Conitec. E, por fim, também eu destaquei aqui a contribuição da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que é favorável à inclusão do medicamento omalizumab na apresentação de solução injetável de 150 mg no PCDT. Entretanto, o cálculo da dose do omalizumab é feito com base no peso e nível de IgE total. E doses fracionadas de 75, 225, 375 e 525 mg podem ser necessárias. Dessa forma, para evitarmos desperdício, o ideal é que seja avaliada também a possibilidade de incorporação do omalizumab solução injetável na posologia de 75 mg, que foi a ASBAR. E, por fim, então, a gente também recebeu alguns elogios. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia parabeniza a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, a CNTEC, pelas recentes incorporações e atualização do protocolo clínico de asma, que proporcionaram o melhor cuidado aos brasileiros com diagnóstico de asma grave. A Sociedade Paulista de Pneumologia e Fisiologia reconhece e congratula que o documento nacional que norteia o tratamento de asma sofreu importantes avanços recentemente, com atualizações frente aos avanços na melhor compreensão da doença nos últimos anos e importantes incorporações de novos recursos terapêuticos em publicação de 2022. E a Fundação PROAR também parabeniza e agradece as atualizações realizadas pela Coordenação de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde,
que assim evolui e melhora a garantia de acesso a tratamentos adequados para as populações com doenças respiratórias crônicas. Outras contribuições de elogio, excelente proposta, sem informações da texto adicional, clareza no que se propõe. Bom, era isso. Muito obrigada, Rosângela. Abro aqui as perguntas, se alguém teria alguma pergunta ou consideração a fazer nesse PCDT. Oi, Clarice, pode falar. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu queria perguntar a respeito das crianças, a dose de crianças com mepolizumab. Eu acho que é super importante que as crianças, né, tenham acesso a essa tecnologia, já que ele é o único anticorpo monoclonal que foi incluído. E se ele já agora contempla crianças, isso poderia ser avaliado pela Conitec antes da saída do protocolo, de modo que já tivesse uma decisão se haveria incorporação ou não para crianças? Essa é a primeira pergunta, que eu acho que podia ser útil, né? Com relação às doses, não ficou claro para mim se vocês decidiram incluir as doses de 75 de omalizumab, ou se existe algum impedimento, tipo preço diferente, alguma coisa que impeça isso. Se vocês pudessem discutir mais, né? E sobre a sugestão de centros, né, de referência para asma grave, sempre é muito bom que se tenha, né, núcleos desse tipo. Claro que não é da competência da Conitec isso, mas no protocolo pode ser considerado como uma ação interessante de ser feita, alguma coisa desse tipo. Se isso não ofender o protocolo, talvez pudesse ser incluído, que seria importante, né, que se instalassem esses centros, não obrigatoriamente, mas de forma facultativa. Muito obrigada. Oi, agora me escutam? Sim. A plenário vai responder. Com relação ao mepolizumab, né? Bom, essa atualização foi feita em função da incorporação no prazo, né, de 180 dias da implementação. Então, essa atualização ela ocorreu pontualmente, né, o que a gente chama de atualização emergencial, por conta dessa incorporação. Então, não ampliamos o escopo, né, de incorporações, de possíveis incorporações tecnológicas. Mas, assim como o mepolizumab, outras tecnologias também citadas estão no radar aqui nosso para a próxima atualização do PCDT. Tá? De fato, esse registro para crianças ocorreu logo após a atualização que foi feita com amplo escopo, né, com discussão de escopo, mas enfim. Mas a gente está com essa informação no radar. Com relação aos centros de referência, enfim, a gente às vezes coloca essa informação, né, quando de alguma maneira isso está mais organizado, ou quando isso, de alguma maneira também é obrigatório ou mandatório, né, no caso, para o uso daquela tecnologia, né, principalmente naquelas vinculadas a doenças raras, né, mas nesse caso, enfim, como a organização do serviço ela acaba ficando por conta, né, das secretarias, enfim, localmente, a gente não colocou essa informação. E com relação às doses, aí eu vou deixar a Lu aqui. Em termos em termos da adição, então, da apresentação de 75, né, realmente nós identificamos, né, nas falas aí também do retorno de consulta pública e previamente, que há realmente a necessidade de trazer a apresentação de 75 miligramas seringa preenchida. Porque na atualização do PCDT, né, na primeira apreciação, nós avaliamos
a apresentação do omalizumab era 150 miligramas, poliofilizado para a solução injetável. E hoje ela está, né, assim, vai fazer essa troca para a seringa preenchida, solução injetável de seringa preenchida. Sendo que nós comunicamos isso também à empresa, né, que haveria necessidade de a gente fazer uma análise simplificada, né, para a incorporação de uma nova apresentação, porque essa apresentação ela não tinha sido avaliada anteriormente, e nas nossas análises, né, nós verificamos que há uma necessidade, tanto por nosso processo administrativo, quanto também que há uma necessidade da empresa apresentar essa solicitação, né? Então, essa submissão à Conitec da incorporação dessa nova apresentação, principalmente para registro, né, do preço. Então, que preço que a empresa vai ofertar dessa nova apresentação. Mas assim, né, não tendo esse movimento da empresa, deixo aqui registrado também que é de nosso interesse, né, para que se atenda se contemple, né, o PCDT de forma satisfatória, porque no PCDT já tem previsto um intervalo de doses de 75 até 600 miligramas, que há necessidade dessa inclusão. Então, assim, até uma proposta que eu até já adianto aqui, e depois vocês podem comentar em cima disso, que eu já iria propor que o próprio equipe plenário também demandasse, né? Então, assim, saindo então como uma demanda nossa, a avaliação da incorporação de 75 miligramas. E aí, com isso, e aí é um processo mais simplificado, né? Então, assim, é um processo de um relatório simplificado, mas que é importante que tenha ali o registro do preço, né, ofertado para essa apresentação. Eu vou passar, quem que está com a mão levantada? Acho que o Luiz Correia, né? Luiz Correia primeiro. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciene. Boa tarde a todos. A minha primeira colocação coincidiu muito com a de doutora Clarice, que também julguei bastante pertinente a indicação mais, quer dizer, pelo menos a avaliação da indicação mais ampla. Isso é muito pertinente sempre em questões de regulação e versus implementação, porque a regulação segue um critério nesse sentido aí mais rígido de que deve haver uma investigação específica numa determinada população, mas quando a gente pensa mais em uso clínico, é uma coisa mais ampla, muitas vezes um ponto de corte de um ensaio clínico não quer dizer modificação de efeito, se a pessoa tiver mais ou menos 6 anos. Na realidade, quando o conceito da eficácia é demonstrado, ele é usualmente generalizável, né? Então, a regulação está correta, né? A Anvisa muitas vezes tem essa rigidez, mas do ponto de vista de pensamento clínico, a indicação vai mais ampla do que o que está lá no critério de inclusão de um trabalho. E aí entra um pensamento que tem mais alinhado, né, com implementação. Embora tenha que se avaliar realmente no caso da implementação, custo-efetividade e impacto orçamentário. Mas então eu tive a mesma dúvida, doutora Clarice. Eu repito a pergunta que não ficou claro para mim. Não seria possível já colocar nesse protocolo uma indicação mais ampliada, condicionada a isso ser revisto, a essa incorporação ser revista no Conitec, né? Ou seja, não precisaria revisar esse protocolo, ele já estaria ali, mas é claro, não estaria sendo oferecido porque isso não foi ainda incorporado. Existiria a possibilidade disso ou tem que ser sempre a ordem de que vai haver uma demanda para o Conitec e depois revisar o protocolo? Oi, Luiz. Nesse caso, como é ampliação de uso, nós teríamos que fazer uma avaliação de tecnologia completa, né? Mas o que acontece? Então, a gente não precisa necessariamente aguardar uma submissão, né?
Em alguns casos, a gente, como eu coloquei, né, a gente acompanha, né, o registro dessas tecnologias, né, ativamente, para que a gente possa atualizar assim que pertinente, né, no caso do surgimento de uma nova evidência que modifique, que possibilite, né, uma modificação de recomendação, a gente faz esse tipo de atualização. Então, essa informação, né, do mepolizumab, por exemplo, é uma das informações que a gente tem registrada para a atualização desse documento, né? Então, enfim, brevemente, a gente tem hoje a liberdade de fazer isso, né? A gente teve uma revisão da lei ano passado que nos permite atualizar os PCDTs assim que tenha-se, né, novas evidências que possibilitem uma nova recomendação. Então, para esse caso, enfim, a gente tem no nosso radar uma atualização, enfim. Então, pode fazer isso, né? Vocês já atualizarem e depois o Conitec avaliar, né? Se isso... Não, isso a gente não pode fazer. Isso necessariamente a gente Passar pela avaliação. Para depois colocar no texto. Passar ok. no PCDT. Essa é a regra. Tá. Ok, eu tinha outra, porque eu achei pertinente também uma colocação aí da consulta pública de fenotipar bem esses pacientes. E vocês disseram que fizeram isso, né? Foi o quê? Essa nova versão, um score de risco, e aí, mais importante, o importante de fenotipar é para escolher corretamente esses pacientes realmente graves para essas terapias de maior custo, né? Como é que ficou ligado essa avaliação prognóstica, né, essa avaliação de risco desses pacientes ou de gravidade, com a indicação, né, porque a gente sabe que quando a gente aprova essas implementações, a gente vê lá uma indicação que está no pico, mas a gente não vê, né, como é que está realmente o processo de decisão mais específico. Então, baseado nessa atualização que vocês fizeram da fenotipagem, como é que ficou o link com essa indicação, para que não tenha nem overuse, nem underuse aí dessa terapia de alto custo? Então, Luiz, na verdade, a gente já tinha no texto essas informações acerca da diferença. Foi quando entrou o mepolizumab e o omalizumab na atualização passada, completa. Então, isso estava escrito no texto, na parte de tratamento. Então, quando era para poder escolher e direcionar quais dos imunobiológicos o paciente irá usar. Então, mesmo a sociedade se manifestaram na atualização passada, sugerindo com que nós colocássemos a informação, critérios de uso, a fenotipagem. E essa contribuição agora, que foi até de uma empresa, eles destacaram para que a gente adequasse também na introdução. É mais uma questão conceitual mesmo, para a gente informar um pouco mais, dar um pouco mais de detalhe no texto. Olha, endótipos fenótipo é isso. Então, eu não vou saber de cabeça aqui agora, mas para descrever na introdução, esclarecendo melhor isso que lá no tratamento já estava direcionado. E também a gente teve uma outra contribuição da sociedade no tratamento, onde já estava escrito isso, para direcionar melhor alguns termos, mas não teve nenhuma mudança, na verdade. O texto ele segue a mesma linha, já tinha especificado que foi a época quando a gente viu, tem asma grave. Agora, qual tipo de asma grave? Porque eu tenho esse nicho de paciente que usará um medicamento e eu tenho esse outro nicho de paciente que usará outro medicamento. Então, na verdade, as contribuições elas vieram para poder melhor esclarecer o texto e ficar com os termos mais conceituais, que é o que está vigente atualmente. Muito obrigada. Rosângela. Cristina, por favor. Oi. Boa tarde, Cristina Sete, do Conasem, sem conflito de interesse. Eu, na realidade, acho que a Ávila já respondeu, né? Mas o que eu iria comentar é em cima da fala da doutora Clarice, bom vê-la, doutora Clarice, sempre, é que, no caso, a solicitação da consulta pública de criação de serviço não seria adequada, daí a gente discordaria de ser incorporada. Agora, uma recomendação do tratamento sem centros especializados, eu acho que não seria problema, mas criação de serviço faria parte de uma política maior e não do PCDT. Tá? Obrigada, Cristina. Éber, por favor, Conas. Obrigado, Luciane. Não, concordar, acho que a gente pode recomendar, assim, essa avaliação da apresentação de 75, né? Acho que pode ser um encaminhamento daqui e já colocar em conjunto a do mepolizumab.
sobretudo por conta do preço. É um comentário que eu gostaria de fazer, que infelizmente aquela, né, avaliação econômica da incorporação do omalizumab, ela já não é mais realidade, né? Eu acho que é esperado que tenha um aumento, né, de preço dos medicamentos, mas a gente tomou uma decisão com base, salvo engano, R$500, né? E o que está sendo praticado é bem diferente disso, né? O Ministério tabelou isso no grupo, pactuou no grupo 1B, né? Aquisição pelos estados e ressarcimento do Ministério, e o valor de SIGTAP, à época, era o teto, né? O PMVG. Mas está sendo praticado o PMVG e não o R$500, né? Então, não sei até quanto a gente tem ingerência sobre isso, né? Qual seria, talvez, assim, o prazo em que a empresa teria que praticar, né, aquele valor que a gente utilizou para tomar uma decisão, né? Acho que minimamente o horizonte do impacto orçamentário teria que ser considerado, porque na largada já teve relato, né, de outros estados que já começaram pagando o PMVG e não R$500. Aí eu não sei se a gente teria, se a Conitec teria incorporado com esse valor. Então, o de 75 é muito importante que tenha a demanda, sobretudo para a gente ver a que preço que vão sugerir. E aí fica como uma demanda interna nossa de gestão em achar um caminho, né, para discutir isso, a necessidade de manutenção, né, do que foi proposto aqui. Porque senão não tem por que fazer, né? A gente está fazendo uma operação econômica e não está sendo utilizado. Tá? O mepolizumab foi diferente. O mepolizumab, pelos relatos que eu tenho, houve um compromisso da empresa, mandou carta para todos os gestores, estão praticando o preço de 1.500, que foi da incorporação. Teve aumento agora, mas porque teve um aumento tabelado da CMED, né, de 5%. Então, mas no omalizumab eu tive, assim, relatos que me deixaram um pouco frustrado. Obrigada, Heber, pelo comentário. Até eu ia fazer também um comentário adicional sobre isso, é que a gente já tem um movimento também do judiciário oficiando essas empresas para que elas honrem os preços que foram pactuados aqui na Conitec, né? Então, o relatório da Conitec, ele é um referencial de preço que deve ser seguido, né? Já que a empresa ela vem aqui e se propõe a praticar um preço, então a decisão ela tem várias dimensões, uma dimensão do preço ela é importante e já tem, então, né, esferas do judiciário com atenção a essas questões e solicitando que as empresas honrem ao preço praticado. Então, isso não falo só na aquisição centralizada, mas também na aquisição descentralizada, então na aquisição também dos estados e dos municípios. Só complementando, que eu vi que o Dr. Júlio também levantou a mão ali, mas, gente, eu acho que a gente poderia aproveitar e pedir para a empresa atualizar o valor do de 150 também, porque aí existem outras tecnologias aí que a gente poderia ter alguma vantagem do ponto de vista econômico, né? Quem sabe com essa atualização até nos inspira mais uma revisão geral do PCDT, onde coloque tudo junto de novo com os novos valores, né? A gente vê o que é mais custo efetivo para o sistema. Ótimo, ótima proposta. Aqui, como levantada, temos o Vanderlei, da MB. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Luciane. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu tinha duas considerações. A primeira, apoiá-los nessa solicitação interna de avaliação não só da dose, como também da faixa de idade contemplada pelo biológico. Ano passado, acho que no final do ano passado, nós tivemos um pouquinho de oportunidade de avaliarmos a questão da incorporação para 6 anos de idade, motivado pela liberação da agência americana. E para nossa surpresa, o único dado que a agência americana tinha era de um compartilhamento da própria indústria dos seus dados pessoais do trial
e que não estavam disponíveis nem publicados nas bases de informação científica. Então, creio que essa questão dos 6 anos ela é importante porque muito pediatra tem usado e tem procurado utilizar. Então, realmente é uma faixa de idade que, inclusive, reforça o fato de vocês estarem corretos em relação a essa avaliação, porque os trials têm tido esse tipo de corte de cutoff de 6 anos, e e reforçando também a ideia de não generalizar a incorporação independente da faixa de idade. Não sei exatamente por que os 6 anos, mas sei que essa faixa de idade tem sido importante como um ponto de corte. E a segunda questão, Luciane, é uma sugestão só, que acredito que algumas perguntas que estão sendo feitas aqui são fruto de não ter tido contato com o PCDT que originou a consulta pública. Então, minha sugestão, quando nos enviarem a pasta que felizmente eu consegui abrir desta vez, se vocês pudessem enviar o documento base ou referencial, que é o motivo até da consulta pública ou da atualização, para que, inclusive, algumas perguntas vão deixar de ser necessárias, uma vez que nós vamos poder ver qual é esse documento referencial, em particular esse de 2021, pelo que eu entendi, mas isso nos dispensaria de ir atrás dos documentos ou até procurá-los. Então, é só uma sugestão prática, se for possível, quando for enviada a demanda, seja da consulta pública, da atualização, nós temos um documento de base, o referencial, para que a gente possa lê-lo e entender quais são as questões de modificação, tá? Obrigado. Obrigado, Vanderlei. A sugestão está acatada. Júlio. Essa sugestão, assim, já vem pedindo e já incluíram, inclusive, no Comitê de Medicamentos. Já estão fazendo isso nesse de PCDTs, que realmente não foi. Eu dei o trabalho, achei lá o PCDT de asma, não é? Não sei ensinar doutor Vanderlei como é que foi, eu consegui, mas foi buscando muito dentro do site, não é muito fácil de achar. E aí, mas achei. E assim, uma coisa que é aí que eu queria fazer o comentário sobre o uso de os antagonistas muscarínicos, né, o uso de longação, porque eles acabaram, feita lá uma revisão, né, do tiotrópio, citado lá, faz uma revisão mostrando benefício, alguns desfechos, mensuração em exames, mas clinicamente não teve benefício clínico, e aí por isso acaba não incorporando. Eu acho que isso precisava estar mais bem redigido para explicar, porque tem muito pneumologista, e inclusive a Sociedade de Pneumologia acaba recomendando para utilizar. Eu acho que merecia uma atenção a mais, porque a gente está fazendo um PCDT que está discordando um pouquinho desse protocolo, e que inclusive é citado. E aí que eu acho é outra coisa para se corrigir. Há uma citação lá no início, quanto à definição dos padrões de asma grave, e aí coloca uma das definições de asma grave, e aí cita, né, a referência, né, que eu acho que é a referência da Sociedade Brasileira aí de Pneumologia, aí cita que é o uso de antagonista muscarínico de longa duração, e aí coloca disponível no SUS. Então, está indo de encontro, né, ao que o próprio protocolo diz, que não está recomendando antagonista muscarínico de longa duração, mas está colocando no começo como definição de asma grave, aquele que necessita dessa categoria de medicamentos que é autorizada e está na Rename para DPOC. Acho que é só para DPOC, se não me engano. Mas para asma não está incorporado no protocolo. Eu acho que merecia estar um tratamento, uma redação um pouquinho mais didática aí para quem lê, entender direitinho e rever essa coisa aí da definição da asma grave, que é citada a utilização desses medicamentos que não são recomendados no PCDT. Não sei se vocês estão vendo aí na página, logo na página de introdução, na segunda página da introdução, faz a definição, coloca lá asma grave, aquela que
necessita de antagonista muscarínico de longa ação. Acho que precisava rever aí uma forma de entrar em consenso e explicar mais ao público por que não foi incorporado, por que essa diferença da diretriz da sociedade. Obrigado. Que é citada na referência aí da introdução. Obrigado. Júlio, a gente recebeu também, né, contribuições falando dessa redação. Então, o que eu apresentei hoje, inclusive estava entre aspas, porque era a fala, eu peguei do jeito que estava na contribuição. Mas para o texto do protocolo, a gente adequou, organizando essas informações. Eu agradeço. E em relação ao medicamento, eu acho que a pessoa pode ter confundido, mas quando a gente justifica que nós não temos o tiotrópio, então a gente coloca, inclusive, que à época a Conitec, né, viu o que tinha de benefício, mas que aquilo, em relação ao valor e tudo mais, não justificava em relação ao que nós já tínhamos no SUS. E o que a gente percebe na consulta pública, de um modo geral, é que existe, né, de acordo com as contribuições, um nicho pequeno ali de uma população que se beneficiaria desse medicamento antes de ir para o uso de imunobiológico. Mas aí a resposta, ela continua a mesma, né, que nós avaliamos, então tem algumas sociedades pedindo para reavaliar, considerando alguns grupos. Então fica aqui também essa informação, não sei se ficou clara na minha apresentação. Ok? Mas em relação ao texto, a gente fez essas adequações para corrigir mesmo, a contribuição chamava de correções, adequações conceituais, né? Então, a gente fez isso. Obrigada, Clarice. Júlio, quer comentar de novo? Não, eu realmente não vi aí essas adequações. A versão que eu estou não cita ainda como sendo definição de asma grave aquele que utiliza antagonista muscarínico de longa duração. Essa alteração eu não vi, não sei se ficou disponível, isso foi enviado para a gente, mas eu não vi. É assim porque, como foi citado, como é uma coisa que as pessoas chamam muita atenção e contestam, e há essa discordância, eu acho que merecia um pouquinho na redação apenas não dizer simplesmente que a Conitec não aprovou. Eu acho que até dizer por quê, por que motivo, e o que está descrito lá na revisão bibliográfica dos trabalhos, né, da revisão da literatura sobre tiotrópio, ser traduzido em alguma frasezinha mais curta, mais didática no meio do texto, não colocar simplesmente a revisão bibliográfica. Obrigado. Obrigada, Júlio. Nós vamos adequar realmente esse texto. Eu vou chamar a Clarice, que está... É sobre isso. Oi, Luciene. É só para pegar de novo o assunto que o Éder trouxe, né? É muito importante, é um absurdo que uma empresa ofereça um preço para a primeira compra e depois não mantém esse preço. Isso aí é um fim do mundo, né? É o fim do mundo. Eu acho que isso tem que estar no contrato, no meu entendimento, pelo tempo que ele vai fornecer aquele desconto, e isso ser cumprido. Não é possível um negócio desse. Então, no que nós pudermos ajudar no CNJ sobre essa situação, que é um vexame, né? Isso é um vexame, um Estado depois não poder comprar o preço que foi acordado ofertado pelo fabricante. Não foi uma coisa que vocês obrigaram ele a oferecer. Ele ofereceu para poder, né, ter mais chances de ser incorporado. E depois negar isso aos Estados é um absurdo que a gente não pode aceitar. Muito obrigada. Estamos à disposição do que vocês precisarem lá junto ao CNJ sobre esse assunto. Obrigado, Clarice. Tem estado pagando mais de 4 vezes o valor. Então, assim, muda bastante, né, a avaliação econômica. E aí, voltando no ponto, a gente tinha um problema não, né? Uma facilidade com a Lisumab, porque ele podia ser oferecido para crianças e os outros não. Só que agora, se outros, né, anticorpos monoclonais puderem ser utilizados para crianças, essa vantagem que ele tinha, ele perde, né? Ele não é o único para crianças. E era uma coisa que era um problema sério para nós. Eu acho que ele poderia falar a favor da gente trabalhar logo na inclusão do Mepolizumab para crianças. E com certeza a Anvisa estudou, né? E deve ter um estudo, não com tantas pessoas,
mas com crianças, com algum grupo de crianças, com certeza tem, senão a Anvisa não teria dado a ampliação de bula para eles. Obrigada. Luciane, só me permita voltar à questão que estava sendo comentada anteriormente eu entendi, né, que a Conitec acatou, mas que o texto ainda não foi alterado, né, que vocês ainda vão trabalhar na forma da alteração. Talvez fosse conveniente essa versão que foi solicitada para ser enviada preliminarmente, né, junto com outro material, já também estivesse ali as sugestões de alteração. Né? Acatou e a alteração é essa aqui, porque agora, pelo que eu entendi, né, o Júlio fez uma pergunta ali sobre como que vai ficar no texto, foi acatado, mas como vai ficar, só quando a gente tiver a publicação final do texto. Né? Então, se a gente avançasse para isso, também seria bem legal. Obrigado. Sugestão acatada, Heber. Assim, eu queria só fazer um resumo, então. Então, na verdade, assim, a gente está aqui... recebemos essas contribuições, então nós fizemos algumas pontuações relacionadas à necessidade de incluir, né, então, uma outra apresentação, né, então, da omalizumab 75 miligramas. Há também, né, então, na consulta pública veio, então, e pela fala aqui nossa também, né, uma necessidade de avaliação sobre essa ampliação de uso do mepolizumab para criança a partir de 6 anos de idade. O Weber também comentou que talvez fosse interessante fazer a avaliação de outras tecnologias, né, né, então, o que eu coloco aqui, que se a gente tem, então, como direcionamento, fazer uma recomendação favorável à publicação no PCDT, com essa inclusão agora, justamente para também não trazer um obstáculo, né, prejudicar a aquisição do omalizumab, né, então, por conta agora da alteração da apresentação da seringa, né, de frasco para seringa preenchida, e outras alterações que serão feitas nesse protocolo, e recomendar aqui, a partir do plenário também, que se avalie outras tecnologias e até, né, na verdade, trazer essa reavaliação caso a empresa ela tenha uma nova proposta de preço, né? Então, a gente reavaliar essa classe aí de medicamentos para indicação clínica. Então, eu pergunto se a gente poderia fazer um encaminhamento dessa forma. Então, a partir daqui do plenário da Conitec, encaminhar, então, uma inclusão uma avaliação para inclusão da nova apresentação do omalizumab e uma reavaliação, né, das outras tecnologias. A avaliação de outras tecnologias. Alguém tem conflito de interesse com a matéria? Não. Ok. Então, todos de acordo, eu peço que coloque, por favor, o registro de deliberação na tela. Então, os membros presentes deliberaram por unanimidade recomendar a atualização do PCDT de asma. E fica também registrado a solicitação também pela avaliação. Não, acho que não precisa do registro. Né? Em ata a gente coloca. Tá? Então, tivemos representantes, então, da SECTIC, SAIS, CEGETS, ANS, CONAS, CONASEM, CFM, AMB e NATS. O próximo item de pauta, então, é o retorno de consulta pública também do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de osteoporose. A apresentação será feita pela técnica do Degitsa Dalila. Vou iniciar, então. Boa tarde. É o retorno de consulta pública do PCDT de osteoporose. Eu declaro não possuir conflito de interesse com o tema. Está passando?
essa atualização do PCDT, ela teve origem na demanda de incorporação do romosozumab para mulheres com osteoporose na pós-menopausa, a partir dos 70 anos, que apresentam risco muito alto de fratura por fragilidade e que falharam com o tratamento, com o padrão de tratamento medicamentoso. O protocolo foi apresentado inicialmente na reunião de número 116 da Conitec, realizada em março, e a consulta pública teve aberta entre 6 de abril a 25 de abril. Foram recebidas 171 contribuições, a maioria de pessoa física, do sexo feminino, de cor branca, residente na região sul do país e com idade superior a 25 anos. Em relação à avaliação geral do PCDT, a maioria das contribuições consideraram o texto muito bom, 72%, seguido por 25% que consideraram o texto bom e 3% consideraram regular. 167 contribuições foram de pessoas físicas, a maioria de profissional de saúde, seguido por familiar, amigo ou cuidador de paciente, e 11% de paciente. Esqueci de falar, 11% foi de interessado no tema e 2% de paciente. 4 contribuições foram de pessoas jurídicas, uma da empresa, classificada como empresa, outra classificada como empresa fabricante da tecnologia, e 2 contribuições classificadas como outra. A gente recebeu alguns elogios do texto relacionados à incorporação do romosozumab. Eu destaquei 2. Uma fala que estou muito feliz e empolgado pela oportunidade de ter uma tecnologia dessas para tratar uma patologia tão subtratada e subdiagnosticada. Romosozumab é um produto anabólico que muda a vida dos pacientes de muito alto risco para osteoporose, com isso diminuindo mortalidade e morbidade. E a outra destacou que foi um grande avanço para a osteoporose a incorporação do romosozumab no SUS, pois estes pacientes de muito alto risco estavam desassistidos e uma medicação segura, efeito duplo no osso, posologia mais cômoda, evidência superior no quadril, referenciado em diretrizes nacionais e internacionais. Na sessão de diagnóstico, uma das contribuições, ela solicitou a correção do título do quadro 1. Ela falou que no PCDT encaminhado para consulta pública, o título estava avaliação do risco de osteoporose, quando na verdade deveria ser avaliação do risco de fratura. Essa sugestão ela foi acatada, e aí o título do quadro 1 foi definido como categorias de estratificação de risco de fratura. Algumas contribuições solicitaram correção nos critérios de estratificação de risco de fratura apresentados no quadro 1. E elas sugeriram adequações conforme descrito em guidelines atuais sobre essa estratificação de risco. Essa contribuição ela foi acatada, o texto foi modificado, foi realizada alteração no quadro 1, que é onde está definida essa estratificação de risco, e também no fluxograma de tratamento, foi ajustado, porque o tratamento da osteoporose ela ocorre de acordo com a estratificação de risco de fratura. Então, foi feita a adequação no texto. Esse é o quadro 1, que foi ajustado, conforme solicitado pela consulta pública. E o fluxograma de tratamento que a gente inseriu essa parte da estratificação de risco, que está destacada, em baixo, moderado, alto e muito alto risco de fratura. E aí o tratamento ele é ordenado conforme essa estratificação. Na sessão de diagnóstico, foi solicitada a inclusão no texto desses trechos grifados abaixo. Então, lá na seção de diagnóstico laboratorial já estava previsto que deve-se diagnosticar causas secundárias de osteoporose ou monitorar o tratamento por meio de exames laboratoriais, tais como hemograma, VHS, dosagens séricas de cálcio, fósforo, albumina, creatinina, fosfatase alcalina, PTH, TSH, T4 livre,
25-hidroxivitamina D e dosagem de cálcio na urina de 24 horas. E foi solicitada a inclusão no texto de podem ser necessários outros exames complementares para diagnosticar causas secundárias de osteoporose, baseado no quadro clínico e história do paciente. E a contribuição foi acatada e o texto foi alterado. Outra contribuição também solicitou a inclusão dessas palavras destacadas. Então, na seção de diagnóstico por imagem, foi incluído exames radiológicos, em especial radiografias da coluna vertebral dorsal e lombar, anteroposterior e perfil, foi acrescentado, são indicados para diagnóstico de fraturas vertebrais, sintomáticas ou não, que aumentam em muito o risco de novas fraturas osteoporóticas, além de ajudar no diagnóstico diferencial com outras doenças ósseas. Podem ser solicitados nos casos de pacientes com diagnóstico densitométrico ou clínico de osteoporose, no início do tratamento e sempre que sintomas sugestivos de fraturas vertebrais, dor aguda intensa ou crônica, persistente e perda de altura superior a 4 centímetros estiverem presentes. Foi acrescentado no texto também. Em relação à faixa etária, muitas contribuições solicitaram a redução da faixa etária de uso do romosozumab, que está indicado para 70 anos, foi incorporado com essa indicação. Uma das contribuições falaram que é necessária ampliação do espectro de indicação do romosozumab, visto sua elevada efetividade e tempo curto de terapia. A solicitação não foi acatada porque o romosozumab foi incorporado para o tratamento de mulheres com menopausa, com osteoporose na pós-menopausa, a partir de 70 anos, que apresentam um risco muito alto de fratura por fragilidade e que falharam com o tratamento, com o padrão de tratamento medicamentoso. Então, a sugestão não foi acatada. Em relação à indicação da teriparatida, algumas contribuições solicitaram a correção dessa indicação da teriparatida, foram dadas algumas sugestões de correção no texto. No entanto, não foram acatadas porque, conforme já tinha sido apresentado na consulta pública anterior do PCDT de osteoporose, no final do ano passado, essa indicação de uso da teriparatida, ela está indicada para os pacientes de ambos os sexos que apresentaram falha ao tratamento com bisfosfonatos, com alto risco de fratura, calculado pelo FRAX, com T-score menor ou igual a -3, ou com fraturas vertebral ou não vertebral por fragilidade óssea. Segundo a opinião dos especialistas consultados, esta população não difere da recomendada pela Conitec, a saber, indivíduos com osteoporose grave e falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no SUS. Então, não foi também acatado. Algumas contribuições solicitaram a incorporação do denosuzumab, também não foi acatado, o medicamento foi avaliado 2 vezes pela Conitec, mas não foi incorporado. Em relação ao padmidronato, contribuições solicitaram a exclusão do padmidronato. Foi informado que o medicamento é off-label, não tem nenhuma evidência robusta de redução de fraturas, tem aplicação complicada e mais caro que os genéricos de ácido zoledrônico. A solicitação também ela não foi acatada, porque conforme apresentado na reunião anterior da Conitec, o uso de palmidronato está sendo mantido para uma população específica e na indisponibilidade de ácido zoledrônico, de modo a permitir o acesso aos pacientes de uma opção injetável, ressalta-se que a incorporação do ácido zoledrônico é recente e a Secretaria de Saúde e as unidades de saúde podem ter estoques do medicamento. E uma contribuição sugeriu que os termos osteoporose grave e osteoporose com muito alto risco de fratura sejam unificados. A sugestão também não foi acatada, porque os termos, eles apresentam definições diferentes. O termo osteoporose grave indica baixa densidade mineral óssea, com histórico de fraturas, enquanto o muito alto risco de fratura indica a categoria de estratificação de risco, a qual inclui a densidade mineral óssea, o histórico de fraturas, entre outras características do paciente.
Então, resumindo, foi feita alterações no quadro 1 sobre a estratificação de risco de fratura, foi feita a revisão do fluxograma de tratamento da osteoporose, foi feita a correção, né, no título do quadro 1, e também foi feita alterações nas seções sobre diagnóstico laboratorial e diagnóstico por imagem. Obrigada, Dalila. Eu pergunto se vocês teriam alguma contribuição a fazer. Clarice, por favor. Essa é uma pergunta que vocês esclareceriam melhor a situação do pamidronato. Se ele não funciona mesmo, se ele deve ficar, ou se é só uma situação temporária relacionada aos estoques. Explique melhor, porque se ele não funciona, é complicado mantê-lo no protocolo. Eu vi rapidinho, né, nos guidelines, que não se usa pamidronato em primeira linha. Mas se vocês puderem explicar, né, qual será a continuação, né? Porque sempre pode ter uma outra revisão em seguida e retirando um medicamento que não tem interesse. Obrigada. Eu vou responder, depois eu gostaria que o Rafael me complementasse. Mas o pamidronato, ele permaneceu no texto para uma indicação específica, que eu não me recordo agora, e também teve essa questão de que enquanto o ácido zoledrônico estiver sendo implementado, a gente não excluiria o pamidronato do protocolo. É porque ele é injetável, né? Então o paciente não precisaria deglutir. Pacientes que têm dificuldade de deglutir não podem usar os medicamentos orais, tem dificuldade de engoli-los, né? E era para isso que ele estava, mas ele tem que funcionar. Se ele não funciona, esse é um problema. Agora, pode haver algum problema com o ácido zoledrônico, talvez os descontos não estejam sendo feitos, sei lá, né? Era bom esclarecer melhor esse assunto, porque ele é importante. Há um grupo grande de pacientes muito fragilizados que ele não consegue engolir os comprimidos. E todos eles, né, os orais, eles causam esofagites graves se o tal do comprimido não for completamente deglutido. Isso é um problema muito sério. O doente não pode, ele tem que ficar meia hora, uma hora depois de tomar o remédio sem se deitar, né, para não haver lesão do esôfago, e algumas pessoas estão acamadas, né, e não pode se levantar. Então, era para esse grupo que estaria reservado o pamidronato, mas ele precisa funcionar. Se ele não funciona, é melhor substituí-lo. Acho que é só isso. Eu não estudei para saber se ele tem evidências fortes ou não, né? Eu só estou falando que acho que ele mereceria um estudo melhor para essa faixa de pacientes que vão precisar de uma medicação parenteral. Obrigada, Clarice. Só ia te perguntar, Clarice, qual o medicamento você estava falando, então, que seria de uso não injetável? Todos são não injetáveis, né? Os alendronatos, os bifosfonatos, todos eles são orais. Esses é a primeira linha, né? Toda a primeira linha são medicamentos orais. Porque se o paciente suporta engolir, né, tem essa capacidade de engolir, é melhor que seja oral. E tem alguns que você toma uma vez por semana, outros uma vez por mês, depende, né, dos medicamentos, mas eles são orais e todos têm essa característica. Eles são lesivos à mucosa, tanto do estômago quanto do esôfago, mas no esôfago ele é destruidor, né? Se você eventualmente dá para uma velhinha que não consegue deglutir e ele fica parado, né? Não tem uma boa movimento, né? Do músculo, então do esôfago, né? Então, para esse está indicado o ácido zoledrônico ou algum medicamento injetável. O mais antigo que a gente tinha era o pamidronato. Ele era mais acessível em termos de recursos, né? O zoledrônico era muito caro, né? O ácido zoledrônico, quando entrou, era muito caro e ele a gente não conseguiu incluir na época, por conta disso.
Então, essa é uma situação que a gente tem que estudar com carinho, porque precisa ter uma medicação injetável para quem não consegue engolir os comprimidos. Ok, Rafael, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Eu fui um dos especialistas que escreveu esse PCDT em algum momento, mas depois eu perdi o segmento dele, que ele foi sofrendo várias mutações assim, ao longo do tempo. E ele está um tempão já rolando entre Conitec, consulta pública. Então, ele foi mudando, assim. Então, eu tenho algumas considerações que eu acho que são bem importantes para a gente fazer aqui, antes de publicar esse texto que está aí. Em relação ao pamidronato, Clarice, eu acho que com a entrada da ácido hialurônico ele fica obsoleto mesmo. Ele, de fato, estava no protocolo por ser uma opção menos custosa. Isso, exato. Os dois são injetáveis. Ele tem pouca evidência porque ele foi pouco estudado, um medicamento muito antigo, né? Então, a gente não tem estudos grandes. Mas eu me lembro que teve em algumas dessas milhares de discussões entre Conitec e grupo elaborador que se decidiu manter, eu já não me lembro bem qual é que foi a razão, mas se decidiu manter nesse sentido, assim, de ter mais uma opção injetável. Mas eu acho que se a gente for olhar para a evidência, tendo ácido hialurônico, eu acho que a gente poderia retirar ele com alguma tranquilidade, assim como a calcitonina, né, que está ali também, que também se tentou retirar, e daí tinha toda uma burocracia para fazer, e se viu que não era uma prioridade no momento, daí ela foi ficando e ficou. Que eu acho que é pior ainda que o pamidronato, que tem uma preocupação de segurança em relação ao tumor, enfim. Então, são dois medicamentos que lá no começo, acho que uns 4, 5 anos atrás, quando a gente começou a discutir esse PCDT, são medicamentos que se tinham a ideia de retirar os dois do protocolo, mas que isso foi se perdendo em questão das incorporações e definições que foram tendo que ser feitas. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode discutir, talvez se tirar aqui, enfim, daí eu não sei como é que, exatamente quais são os trâmites. Olha, antes de retirar, talvez seja muito bom confirmar se o preço que foi oferecido de desconto é a mesma empresa do... É que aí eu acho que a gente entra num ponto anterior, né, que é a questão da eficácia mesmo, né, porque o pamidronato, se a gente for ver o que tem de literatura científica em osteoporose, é muito ruim mesmo, né? Ele tem alguma coisa para osteogenesis imperfeita, para hipercalcemia da malignidade, mas para osteoporose mesmo, ele é utilizado mesmo assim, porque ele é um bifosfonado, o bifosfonado funciona, ele é o único que tinha a ver por muito tempo antes do ácido hialurônico, então era ele, mas não tem estudo mesmo, né? Se a gente for considerar assim, um estudo de eficácia, não tem. Não, mas o que eu digo é que como o ácido zoledrônico entrou recentemente, garantir que ele está sendo comprado, né? Eu não sei se ele foi incluído na compra dos estados ou na compra federal, mas se foi na compra dos estados, é bom confirmar, porque é a mesma empresa que não está garantindo o desconto que ofereceu para o omalizumab, entendeu? Uhum. É isso que eu quero dizer. Houve um primeiro momento para deixar e tirar depois. E você não consegue que os estados comprem no que foi combinado. Então, era bom checar antes disso, saber de estoques, tudo isso que vocês falaram aí é importante, né? Para não deixar o paciente desassistido. Porque, às vezes, o estudo não é tão bom, mas ele é um alendronato, como qualquer outro, né? Pamidronato é um parente. Possivelmente tem um efeito de classe como todos, né? De repente, uma estratégia seria manter agora, ver como é que isso migra depois, em algum momento. Porque eu me lembro que em algum momento se olhou também o que tinha de uso de pamidronato, e tinha gente usando, a mesma coisa que a calcitonina, foi a mesma coisa. Talvez por falta de opção, como o PCDT tinha de fato poucas opções medicamentosas, talvez as pessoas estavam usando outras coisas que talvez esses pacientes agora vão migrar para algum desses medicamentos novos. E aí eu acho que é o ponto principal desse PCDT que a gente tem que arrumar, tá? Porque, assim, tanto a teriparatida quanto o romosumab, eles entraram como... Não, a gente não escreveu que era segunda linha, mas eles entravam com critérios de uso bem específicos. Era falha terapêutica, o tratamento disponível no SUS, que no caso é bifosfonado. Então, o que a gente tinha? A gente tinha bifosfonado via oral e o pamidronato. Aí, a primeira coisa que se fez foi incluir um bifosfonado endovenoso para aqueles pacientes que não podem deglutir o bifosfonado via oral. Então, o próprio bifosfonado endovenoso, o amendronato, ele tem um critério de uso, que eu acho que tem que estar no critério de inclusão, para o uso de bifosfonado. Eu até fiz isso ontem, as meninas me mandaram para o CDT, eu fiz umas notificações e mandei de volta, não sei se deu tempo delas olharem, da Lila e a Marta olharem, mas eu acho que lá no critério de inclusão tem que ser, para o uso de bifosfonado EV, que no caso é o ácido hialurônico, tem que ter tal e tal e tal critério. Para o uso de romosumab, tem que ter tal e tal e tal critério. E para o uso de teriparatida, tem que ter tal e tal. E os critérios são basicamente falha ao tratamento de primeira linha, que a gente não chamou de primeira linha, mas falha ao tratamento com bifosfonado via oral ou bifosfonado endovenoso,
E ainda para o Romosmab, que é talvez o mais, que tenha menos evidência não, mas é que tem evidência mais específica, é mulher acima de 70 anos que falhou o tratamento e que tem uma osteoporose de alto risco de fratura. Então, são várias coisas, né? E isso não tá escrito no protocolo de maneira clara, e no fluxo de tratamento está errado, porque no fluxo de tratamento a gente está largando com algumas pessoas que a primeira linha de tratamento delas vai ser Romosmab. E não foi isso que foi discutido em nenhuma, pelo menos que não que eu estivesse presente. Eu acho que talvez eu não estive presente em todas as discussões. Mas eu me lembro que sempre esses medicamentos foram entrando como alternativas ao tratamento daqueles pacientes que não responderam ao tratamento de primeira linha. Então, eu entendo que todos os pacientes começam com bifosfonado, cálcio e vitamina D. Aí, aqueles pacientes que falham o tratamento, e falha também é uma coisa que não estava definida nas primeiras versões do protocolo, que agora veio uma definição que é 2 fraturas ou mais em uso de tratamento, que eu até acho que assim, acho que a gente deve discutir se não é uma falha meio falhar demais, tem que fraturar 2 vezes em tratamento, talvez fraturar uma vez seja o suficiente, eu não sei onde é que veio esse número 2 vezes. A gente tem que definir o que vai ser falha, se vai ser falha clínica, que é a fratura, se vai ser falha densitométrica, que é não melhorar ou não manter a densitometria, e aí, a partir daí, definir os critérios para os outros medicamentos, porque senão a gente vai ter um uso de Romosmab, de teriparatida, que são medicamentos bem mais caros que o Lendronato é de graça, centavos, muito grande, muito maior do que a gente tem hoje. E eu acho que esse não foi as definições que foram tomadas nas outras vezes que a gente discutiu isso. Eu acho que ficou tão picotado, foram tantas discussões, que acabou meio se perdendo, assim, daí o negócio foi, o protocolo teve que ir mudando. Então, ontem, quando eu fui ler, eu me preocupei um pouco com isso, assim, que eu acho que a gente ainda não tem uma definição clara desses medicamentos. Talvez tenha que voltar lá nos relatórios de recomendação, puxar de lá, que foi o que eu tentei fazer ontem nessa versão que eu mandei ontem de noite para a Marta ali. Então, eu acho que essas são as coisas principais. Daí, com essas contribuições que entraram na consulta pública, eu acho que isso piorou ainda. Porque daí a gente incluiu essa questão do risco de fratura, que até já estava escrita, não estava num quadro, mas estava escrito em algum momento no protocolo. E aí a gente criou um fluxograma a partir disso, sem considerar a questão da falha. E aí eu acho que se a gente publicar desse jeito, aí a gente vai ter um monte de gente que até assim, do ponto de vista de evidência científica, até não está de todo errado, tem estudo para isso. Tem estudo mostrando que paciente de muito alto risco de fratura, se tu usar Romosmab, talvez seja melhor do que usar Lendronato do ponto de vista de diminuir fratura, enfim. Só que a gente não avaliou isso do ponto de vista econômico, a gente não avaliou do ponto de vista de incorporação no sistema, a gente não fez nada disso. A avaliação desses medicamentos foi assim, pacientes com falha ao tratamento do SUS. Tanto que foi bem difícil de encontrar estudos para fazer todas essas análises. Eu me lembro que a gente teve que fazer várias buscas diferentes e tal. E no final das contas foi para isso que os medicamentos foram aprovados com aquele impacto que eles têm. Se a gente mudar a indicação, o impacto vai aumentar muito. E essa mudança é muito prevalente, subdiagnosticada, e que se a gente começar a ter todas essas pessoas começando direto com esses medicamentos, acho que a gente vai ter um impacto bem grande no sistema. Então, acho que a gente tem que pensar se é isso mesmo que a gente quer ou se a gente vai ajustar o texto mais para o que estava sendo discutido antes. Essa é a minha preocupação maior. Assim, eu fiz outras coisas menores no texto ali que eu acho que não tem grande impacto em conteúdo. Assim. Em todos os guidelines, começa-se com bifosfonados, né? Começa-se com eles, orais de preferência. E tem que ter uma alternativa injetável, mas do próprio bifosfonado. A ideia de colocar 2 fraturas é porque, às vezes, o paciente não estava se tratando na primeira fratura. Ele descobre que tem a tal da osteoporose quando ele se fratura e alguém pede uma densitometria óssea ou um raio-x de coluna e encontra isso. Então, por isso se fala das 2, né? Então, começa-se com os medicamentos mais testados e que funcionam e que são baratos e tem, né? E tem similares e tudo mais. E são convenientes, né? Um comprimido a cada mês não é um inferno de tomar, é uma coisa tranquila. Agora, alguns pacientes vão precisar de um medicamento que seja capaz de mexer no outro mecanismo de reposição do osso. E é por isso que tem sentido colocar a teriparatida e tem sentido botar um anticorpo monoclonal, né? Ou denosumab ou esse que vocês selecionaram, né? Porque ele vai agir no outro mecanismo. Então, um fortalece um mecanismo e outro fortalece o outro. Então, essa é a ideia. Então, é sempre a última linha mesmo, com certeza. Senão, você vai tratar todo mundo com anticorpo monoclonal, é um inferno, né?
não há dinheiro, não haverá dinheiro que baste. Essa preocupação é correta, eu acho que haveria necessidade de ler o texto completo, que eu não li ainda, né, antes de sair, deixando bem claro qual é a diretriz. Todos os guidelines começam dizendo que isso daí é informação de padrão ouro, né, começar com medicamentos, os biofosfonatos, os alendronatos em primeiro lugar. É isso. Deixa eu desligar aqui para dar... Obrigada. Vanderlei, depois o Weber. Pelo que eu entendi, a proposta da Clarice é que seja reavaliada a indicação do pamidronato para uma futura atualização, porque também que eu estou entendendo que essa reunião é para receber a consulta pública de um PCDT que já está, de uma certa maneira, atualizado, e incorporar ou entender essa incorporação da consulta pública. E a exemplo da dose de 75 e a exemplo da faixa de idade, pelo que eu entendi, Clarice, se você me esclareça se eu estiver errado, você está propondo que seja futuramente, e que a plenária faça essa demanda de uma atualização da incorporação do uso do pamidronato. Porque também, vocês têm razão, ninguém vai fazer proposta de reavaliar a incorporação de uma droga já incorporada, já em uso, e isso pode ser feito por parte nossa mesmo. Então, o que eu, assim, só para talvez facilitar o resumo até da Luciane, que esse resumo certamente virá, e então, do ponto de vista prático, entendo que a Luciane vai resumir que você está propondo uma reavaliação do pamidronato e da sua indicação e eficácia e benefício para ser mantido ou não no PCDT. Porque o que o Rafael e vocês discutiram não foi algo bem geral, bem global, nada focal. Né? O único foco que eu percebi aí seria, então, o pamidronato sendo reavaliado se ele deve ser mantido ou não no PCDT. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu completo dizendo, Vanderlei, que é preciso que essa hierarquia de tratamento esteja bem clara, né? Eu começo com o quê? Eu vou se falhar para o quê? Então tem que estar muito claro. Se o Rafael, que trabalhou com o texto, está se sentindo desconfortável com a forma como foi escrito, que não está claro esse algoritmo, esse algoritmo precisa ser melhorado para que fique muito claro por onde se começa. Que eu não devo começar com anticorpo monoclonal no tratamento, mesmo que a pessoa tenha 70 anos, não é? E que eventualmente tenha tido uma primeira fratura e descobriu que tem osteoporose, não vai começar com um anticorpo monoclonal. Ela tem que começar com os alendronatos orais ou injetável, se ela não puder deglutir. Daí vai à frente. Se falhar, fraturar de novo, aí vai para um medicamento de outra classe, que trabalha em outro mecanismo de ação. Mas isso tem que estar no protocolo, porque isso daí é o coração do protocolo, né, Rafael? Sem isso, não pode. Então, vocês têm que ler com muita crítica e ver se isso está claro para todos, né? Para quem vai ler, que existe essa hierarquia de tratamento, linhas, né, de tratamentos. Boa tarde de novo, Weber, Conar, sem nenhum conflito de interesse. O Rafael, ele colocou algumas coisas bem importantes, assim, que eu acho que, em termos de processo, seria válido a gente revisar. Por exemplo, vocês devem lembrar, eu fiz alguns comentários em relação a esse PCDT, vou relembrar aqui alguns deles, queria saber se foram considerados ou não. Um deles foi justamente trazer para os critérios de inclusão os critérios de inclusão dos medicamentos, né? Hoje isso está bem... O PCDT tem um critério de inclusão geral e depois a gente tem que achar no texto qual é o critério de inclusão especial para cada medicamento. E aí seria interessante a gente ver como que esse texto ficou, que daqui para publicação direto não passa mais pelo plenário, né? Então, mais uma vez, assim, a necessidade da gente receber o texto pós-consulta pública já com as alterações propostas, né? E aqui a gente já fazer
essa avaliação. Então, uma primeira coisa que eu ia comentar era isso, se havia, só que eu tinha feito só do romosozumab, sabe, Rafael? E bem, na verdade, você colocou que tem outras situações que é necessário também critério de inclusão. Então, acho que isso tem que ser revisto. Eu tinha feito uma consideração em relação aos casos especiais, que o último parágrafo diz que o protocolo não preconiza tratamento farmacológico, né, para certos pacientes ali com doença renal estágio 4 e 5. Tinha sugerido que isso fosse um critério de exclusão e não um caso especial, porque não é um caso especial de tratamento, né? Então, todo mundo entrou e esses têm que sair. Não sei como que ficou. No item 9 de monitoramento começa falando que deve ser solicitado densitometria, né, no início do tratamento. Deixa eu pegar aqui. E na primeira avaliação, mas tem critério de inclusão que permite que o paciente entre sem densitometria, né? Eu também queria saber como que ficou. E no item 8.2.10, aquele monte de tempo de tratamento que tem lá, eu tinha também sugerido que fosse critério de interrupção. Inclusive, o termo de esclarecimento, ele diz lá que o médico tem que dar ciência ao paciente dos critérios de interrupção. E tá no texto, né? Isso não está de forma objetiva. Então, essas considerações que a gente faz também aqui, antes da consulta pública, seria interessante a gente ter, né, o retorno, se foram acatados, qual foi a avaliação também. Obrigado. Tá, eu vou responder, Heber. Foram catadas em relação aos critérios de inclusão dos medicamentos. Realmente, no texto, na seção de critérios de inclusão, não foi descrito detalhadamente para cada medicamento. A gente achou que seria mais pertinente isso estar descrito lá na seção do tratamento, mas não foi para dentro dos critérios de inclusão. Mas parece que o Rafael falou que mandou um texto dessa forma, não foi, Rafael? Colocando dentro dos critérios de inclusão, na avaliação. Não, daí ontem eles mandaram, daí eu fiz isso ontem, porque eu concordo contigo, acho que tem que estar no critério de inclusão, porque são critérios de inclusão específicos para cada um dos medicamentos. Vai ter critérios, como tem outros protocolos, né? Tem o critério de inclusão do protocolo, que é ter osteoporose, e daí para onde está o medicamento, o critério é esse. Eu acho que se deixar só lá no texto do tratamento vai ficar pouco claro, vai dar confusão, vai ficar mais difícil de consultar. Então, só que eu não sei se é esse texto que a Dalila teve acesso, porque isso foi ontem às 11h30 da noite. Eu recebi ontem de tarde, daí ontem à noite eu revisei, eu fiz algumas modificações. Algumas que até já tinha feito lá numa revisão anterior, lá com a Marinês, lá com o Eduardo, lá nas 3, mas que eu acho que meio que se perdeu nessas atualizações milhares desse protocolo. Então, mas eu concordo contigo, Gabriel, acho que a gente tem que botar isso no critério de inclusão também. Até porque, assim, se a gente for ler as decisões do comitê, lá os relatórios de tanto do ácido hialurônico, quanto da teriparatida, quanto do romosozumab, eles têm critérios de inclusão específicos, eles são incorporados à luz de alguns critérios, né? Então, acho que esses critérios têm que estar no protocolo de maneira bem clara. Desculpa. Vou tentar esclarecer algumas questões. Nesse caso, esse PCDT, a gente tem uma questão, Rafael, que possivelmente você mexeu na versão que está ainda na SAES para manifestação, análise e retorno para a CEQTIX. Então, por essa razão, essas questões que você está trazendo, não, né, que você trouxe, não estão no texto, você não identifica no texto, porque a gente não teve acesso a esse documento. Agora, o documento que você mandou ontem, às 11h30 da noite, a gente viu, eu vi 1h da manhã, e essas considerações serão incorporadas ao texto, né? Assim como eu acho que a gente também pode aqui conversar com o Eduardo, né? Ele está até com a mão levantada. Acho que antes dessa versão ser encaminhada para a SAES, a gente pode fazer um alinhamento, né, do que já foi revisado por vocês, né? E as considerações que estão sendo colocadas aqui, né? E para que esse texto realmente seja publicado, né, da melhor forma possível. Acho que todas as questões que estão sendo colocadas aqui são pertinentes e acho que, enfim, a gente vai chegar nesse formato final, enfim, ótimo, digamos assim.
Com relação ao pamidronato, quando nós fizemos a reunião de escopo, o grupo trouxe a questão da exclusão, né, ou de uma análise, de uma reavaliação. Acho que o Rafael estava na reunião de escopo também, mas o que a gente optou, né, o grupo optou, né, na reunião de escopo, por mantê-lo, né, avaliar o ácido zoledrônico e ser mais conservador naquele momento, né, mantê-lo no documento e, posteriormente, reavaliar o pamidronato. Tá? Então, por essa razão que ele permanece, né, mais no sentido da gente ser conservador, né, o grupo, né, optou por esse caminho naquele momento. Mas nada nos impede, né, de reanalisá-lo, né, de reavaliá-lo num novo contexto, né? Nós temos, então, a incorporação do ácido zoledrônico, então, eu acho que caberia, sim, uma reavaliação dessa tecnologia, tá? Então, eu acho que são essas as questões que eu queria ressaltar. Eduardo, da SAIS. Boa tarde, pessoal. Só confirma se vocês me escutam bem. Sim? Sim. Que bom. Boa tarde a todos. Eduardo pela SAIS. Algumas coisinhas aqui. É isso mesmo. O que Rafael levanta tem tudo a ver com o que a Ávila explicou agora. São questões muito similares desse protocolo da osteoporose e do próprio protocolo da AME, né? Foram protocolos que foram atualizados em um período muito curto em decorrência da incorporação de novas tecnologias. Então, no finalzinho do ano passado, a gente teve esse texto que o Rafael trabalhou bastante, né? Para quem não sabe, Rafael, além de ter trabalhado bastante, assim como colaborador no protocolo da osteoporose, ele é nosso consultor aqui pela SAIS e ele dá uma força muito grande revisando todos os documentos que a gente aprova aqui, né, em termos de protocolos e diretrizes. Então, ele faz esse apoio aí conosco pela secretaria. E aí ele trabalhou bastante na versão anterior do protocolo que foi aprovada, né, com a inclusão da teriparatida, e aí talvez seja essa a questão, né? E aí algumas das várias pontuações que Eber colocou, que eu me lembro da reunião anterior, né, pontuações bem importantes, todas muito relevantes, né, de posicionamento, em especial dessa questão que eu concordo bastante com os dois, né, com Rafael e com Eber, de que os critérios de inclusão específicos para determinadas tecnologias que foram avaliadas e incorporadas é muito mais claro quando elas estão ali no critério de inclusão, né? E isso acontece para vários outros PCDTs que a gente já tem aprovados e publicados, né? Várias tecnologias que têm indicações muito específicas para uma fração bem específica daquele público-alvo daquele PCDT, elas têm lá no seu critério de inclusão de uma forma muito objetiva, tá? Não é algo muito exaustivo, mas de forma muito objetiva, como todo critério de inclusão deve ser, a sua especificação lá para esse público específico, né? Então não seria algo exclusivo daqui, mas acontece em todos os protocolos recentes que a gente tem trabalhado. Então, corroboro com essa explicação que a Ávila deu. Rafael já nos devolveu a versão da osteoporose, a gente tem, né, Ávila, uma reunião marcada muito em breve para a gente dar andamento e dar seguimento a esses protocolos que estão parados para publicação. Agora, mais outra coisinha que eu contribuo aqui, concordo sim, eu acho que, inclusive, essa questão do pamidronato, que Clarice levantou, o Rafael tentou explicar muito bem, eu acho que é isso. Eu me lembro muito bem da motivação por tê-lo mantido, né, neste primeiro momento, é isso que a Ávila falou mesmo, e eu concordo que a gente pode proceder a uma avaliação muito em breve, até no âmbito da nossa subcomissão técnica de avaliação de PCDTs, né, Ávila? A gente tem lá os colegas do DAF, e são eles que podem falar com muita propriedade, com o apoio do Eber aí pelo CONAS, com o apoio do CONASEMS também, de a quantas anda o processo de aquisição e de fornecimento do ácido zoledrônico, para daí a gente poder avaliar com maior e melhor propriedade a questão da retirada de fato aí definitiva do pamidronato, né? Então, acho que é um bom espaço para a gente estar discutindo essa questão do pamidronato, mas eu acho que agora ficou muito claro, acho que para Clarice, por que a gente optou por manter neste primeiro momento para uma reavaliação muito em breve, né? E eu acho que é isso. Acho que não faltou nada, não, mas é isso, tentando esclarecer um pouquinho mais. Obrigado, Luciane. Obrigada, Eduardo. Mais alguém gostaria de fazer uma contribuição? Uma pergunta? Bom, eu pergunto
aos senhores também se vocês gostariam de adiar a deliberação desse PCDT, né, a gente poderia trazer na próxima reunião, né, todas essas sugestões que já foram acatadas aqui, e para que vocês tenham mais segurança na aprovação do PCDT. Ou se vocês já preferem encaminhar com a aprovação, né, colocando aqui que nós acatamos todas as sugestões e vamos trabalhar na versão final, depois aí junto com a SAIS. Vanderlei, por favor. Eu concordo em adiar, contanto que vocês me enviem a última versão, para eu ver, porque vocês viram que houve aqui novamente uma questão da versão, a última versão, a versão final. Então, aí eu apoio totalmente, porque aí eu tento contribuir também um pouquinho mais, tá bom? Obrigado. Luciene, por mim tanto faz. Bem tranquilamente, assim, né? Se a gente tiver a oportunidade de ver o texto com essas alterações, né, faremos, com certeza, traremos as contribuições, mas se por algum motivo achar que está na hora de já seguir, confio também plenamente que serão acatados com bastante responsabilidade, tá? Então, da nossa parte, o que você decidir está acatado. Luciene, Conasems também se posiciona como CONAS, tá? Obrigada, Cristina. Eu também aí, acho que o Rafael aí, e mais o Heber, que estavam aí interessados, os principais aí em rever essas mudanças, acho que se eles acatarem, eu também sou favorável aí a aprovar logo, mas aí, até o próprio Rafael aí se manifestar, que foi quem levantou essas questões, e essa possibilidade dele rever essa última versão, junto aí com o Eduardo, não sei como é que seria, mas se for possível, eu acataria. Obrigado. O que a gente pode fazer, então, é assim, a gente pode aprovar essa atualização do PCDT nessa reunião agora, e aí a gente já fica com um compromisso aqui, né, da área técnica, de encaminhar para vocês a versão por e-mail, e aí qualquer ajuste tal, a gente poderia fazer no texto, e antes de encaminhar, então, para a versão, né, junto com a SAIS para publicação. O que vocês acham dessa forma? Porque aí talvez o Vanderlei poderia ter contato aí com o texto, o Rafael ainda vai revisar e junto com a SAIS, né? E os demais também, se tiver qualquer dúvida, a gente já pode trabalhar essa versão aí no e-mail. E aí a gente pode fazer um informe na próxima reunião sobre essa questão. Okay? De acordo. Perfeito, Luciano. Perfeito, acho que atende todo mundo. Tá bom. Luciene, só contribuindo, eu acho que é isso mesmo, esse processo, pessoal, que está se dando na avaliação de agora, ele não muda em nada do que corriqueiramente a gente já tem trabalhado, né, Luciene? Talvez o que aconteceu foi uma necessidade do Vanderlei, por exemplo, de avaliar o texto com as mudanças já feitas a partir das contribuições da reunião passada e das contribuições da consulta pública, né? Vocês podem me corrigir, é porque a gente nunca trabalhou assim. Geralmente a pessoa que apresenta no pós-consulta pública, ela diz exatamente quais foram as contribuições que foram feitas e diz o que foi e o que não foi acatado, né? Aí, especificamente, Dalila, em resposta ao Heber, diz que acatou todas as sugestões dele, né? Que foram umas 3 ou 4 sugestões, né, Heber, na última reunião, e aí tudo bem. Mas, se vocês acharem interessante, né, eu acho que o CIEN e a equipe podem avaliar essa possibilidade de, nas próximas reuniões também, tentarem. A gente sabe que, às vezes, a consulta pública termina muito com pouco prazo, né, para se consolidar as contribuições e se colocar isso num texto. Mas, se houver, caso a caso, tempo suficiente para que a equipe incorpore no texto e submeta para que o comitê avalie o texto com as contribuições já incorporadas no texto, né, daquilo que foi acatado, aí vocês do DGIDS avaliam se isso é interessante a gente mudar esse formato para que todos possam ter acesso ao texto já modificado antes da reunião. Caso contrário, eu acho
por mim também eu estou tranquilo, eu acho que eu e Rafael já nos entendemos aqui, porque foi o caso realmente de 2 versões do texto terem sido avaliadas aqui na Conitec com um prazo muito pequeno entre si, né? O que gerou essa pequena confusão, mas da nossa parte está tranquilo encaminhar com essas alterações aí asseguradas já nessa nossa discussão, né? Obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu ia comentar isso também, assim, nós tivemos o fechamento da consulta pública muito próximo, né, então, assim, de fato, eu só sugeri também, assim, essa questão, além do que o Vanderlei colocou, né, o Weber também colocou essa questão de, né, que é bom a gente ter o contato do texto, né, da versão final aqui, mas necessariamente, sim, a gente tem um ponto importante que foi colocado sobre a hierarquização, né, dos medicamentos, né, na sua indicação pelo protocolo. Então, talvez isso é que acho que talvez fosse interessante mesmo vocês avaliarem. Sim, a gente normalmente faz esse processo administrativo, né, de trazer aqui o retorno da consulta pública, já acatar ou não a sugestão, e depois trabalhar na versão final, mas é possível também, né, a gente trazer já um texto elaborado, né, porque realmente a gente não conseguiu trazer nessa versão. O prazo, né, de implementação do romosozumab, que é o objeto da atualização dessa versão do PCDT que a gente está analisando, ele vai para até dia 6 de junho. Então, se a gente segue com a deliberação agora, a gente já ainda ganha um tempo aí também de fazer a revisão do PCDT e publicação junto com a SAIS. Acho que é por isso que também é importante a gente trabalhar talvez nessa perspectiva de fazer a deliberação agora, da aprovação da publicação do PCDT, e aí a gente encaminha por e-mail para que quem tiver interesse de olhar a versão do texto final. Vanderlei, por favor. Luciane, é só vocês levarem em consideração que o Vanderlei é novato. O Vanderlei é um novato aqui no grupo, então o Vanderlei também não... Qualquer sugestão que eu venha a ter, dê um desconto, porque às vezes eu também não entendo exatamente qual é o fluxo. E hoje, por exemplo, eu estava imaginando que se vai para consulta pública, nós vamos avaliar a consulta pública e depois publicar. Quando houve aí as possibilidades de reavaliar o texto, inclusive antes de ter publicado a versão final, eu entendi que isso também é possível, mas sempre lembrem que eu sou novato aqui e, como novato, eu levo algum tempo ainda para aprender exatamente qual é o... Bom, e eu agradeço a paciência de vocês com algumas impropriedades que eu venho a cometer aqui durante as minhas falas, tá? Vanderlei. Doutor Vanderlei, Júlio, me permita, é Cristina Sete. Não, a gente não comete impropriedades não, viu, doutor Vanderlei? Por favor, a gente aprende todo mundo junto, tá certo? Ok? Eu queria dar a oportunidade do senhor ter o contato com o texto, justamente porque a gente entende que vão vir contribuições, né? Então, é nesse sentido também que eu acho que é oportuno a gente fazer dessa forma. Não tem improbidade nenhuma em relação a isso. Só queria dizer aí, doutor Vanderlei, eu já tenho um ano aqui também, me considero novato, né? Estou aprendendo aí, inclusive o portal da Conitec foi modificado nesse período, quando eu estava aprendendo onde achar as coisas, já modificou o portal, então isso dificulta realmente. Isso que o Eduardo Davi falou, de via a versão final, realmente nunca veio. Mas o que às vezes eu tenho dificuldade é a versão, por exemplo, do medicamento que vem o relatório inicial para a gente, depois a gente avalia. Esse relatório que vem depois da avaliação inicial, que vai ser submetido à consulta pública, ele é difícil de achar no site. Seria esse PCDT, o equivalente a esse PCDT de osteoporose, que já passou aqui, e a gente avaliou, fez as considerações, e foi aprovado para encaminhar para a consulta pública. Esse também não é fácil de achar, nem esse é fácil de achar no site da Conitec. E esse daí, na verdade, esse que eu acho que é essencial que esteja disponível para a gente estar avaliando, né, para os novatos aí, como eu, nem tanto, né, doutor Vanderlei, para a gente achar com mais facilidade. Então, estamos aprendendo, está melhorando, já estão começando a colocar os de medicamentos, né, e os PCDTs também, se tivesse vindo, facilitaria aí, e sabendo que sempre acontece, às vezes, alguma modificação nessa última reunião e que, às vezes, a gente
né? Vai na base da confiança, na habilidade, dos técnicos aí que podem ajudar e corrigir adequadamente. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Então, podemos seguir assim com o registro de deliberação, por favor. E eu coloco... Os membros presentes deliberaram por unanimidade recomendar a atualização do PCDT da osteoporose. Tivemos representantes das seguintes secretarias aqui, então, a SECTIX, a SAIS, CEGETS, ANS, CONAS, CONASEM, CFM, AMB. Eu ia perguntar... Não. Não. Eu só queria deixar registrado aqui do primeiro item da pauta, do PCDT de distonia, no registro de deliberação, então a gente tinha colocado a Verônica como favorável, mas ela estava sem microfone, ela não conseguiu comentar, mas ela tem conflito de interesse com a matéria, porque ela participou do grupo elaborador do PCDT, e ela pede para se abster do voto. Então, a gente vai fazer essa correção na ata e no registro de deliberação do primeiro item. Então, é isso, pessoal. Terminamos a pauta de hoje. Muito obrigada por todas as contribuições. Esperamos vocês na próxima reunião. Obrigada. Tchau. Obrigado, Obrigada também. Tchau, Boa tarde. Tchau, pessoal. Um abraço.